E aí fica prático de fazer. Graças a Deus. Bendito e exaltado é o nome do Senhor. A paz do Senhor, irmãos. Louvado e engrandecido é o nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Com imensa alegria eu quero cumprimentar todos vocês nesse domingo, nessa noite de domingo. Estamos aqui iniciando a nossa live, como havia prometido para os irmãos, Essa semana nós estamos aí impossibilitados de fazer cultos, com uma porcentagem muito pequena, e eu achei por bem não fazer, até por questão de segurança, e a gente poder estar aqui trazendo uma palavra ao coração dos irmãos, diante desse novo decreto agora. Mas eu digo para os irmãos que o mais importante é a gente estar bem, com saúde, você na sua casa, em segurança, e eu quero crer que isso logo, tudo vai passar em nome de Jesus. Está aqui a pastora Neuza comigo. A paz do Senhor, pastora Neuza. A paz do Senhor, pastor Carlos. A paz do Senhor para todos os amados que estão aí do outro lado, nos assistindo. Que Deus possa abençoar grandemente a sua vida. Voltamos novamente, aos domingos fazer live. E eu tenho certeza de que Deus tem uma palavra gloriosa para o teu coração. Como o pastor disse, o importante é a sua segurança, é você estar bem com a tua família, dentro do teu lar. E Deus, ele vai falar da mesma maneira, que ele fica aí ligadinho conosco e escute o que Deus tem para você nessa noite. Amados, eu comuniquei no grupo da igreja, que a gente provavelmente amanhã à noite, a partir das 23 horas, nós vamos estar levantando um clamor por essa situação, Estamos orando desde quando começou essa pandemia, e a gente está vendo que cada dia que passa, eu havia comentado isso no culto de quinta-feira, a respeito dessa situação que nós estamos vivendo, que haveria a possibilidade de haver um fechamento, e realmente houve esse fechamento. Nós estamos aí intercedendo, orando, vamos continuar orando, mas eu quero pedir não só para os membros da nossa igreja, mas todos os irmãos que nessa noite estão em casa, assistindo essa live, que vão junto conosco e compartilhar. Até eu gostaria que você apertasse esse coraçãozinho, ajudasse a compartilhar essa live. Você pode espelhar ela na televisão da sua casa aí, botar a sua família no sofá e juntos nós adorarmos o nome santo do Senhor. Nosso objetivo é estar orando, mas principalmente eu deixo aqui o meu conselho, um recado para os irmãos. Se cuidem, gente. Amém? A gente sabe que tudo isso está acontecendo aí, aumentou a gravidade de casos, Hoje me veio a informação aí da Santa Casa, está super lotado, não só aqui, como Maringá, e tem pessoas aí próximas, que a gente sabe que estão aí já internadas, amigos, conhecidos da gente. Então eu quero pedir que vocês se cuidem. Nosso objetivo é voltarmos às nossas atividades normais na igreja, mas para que isso possa acontecer, nós precisamos diminuir esse número de pessoas contaminadas. E isso só vai acontecer com o cuidado, com o zelo. Eu disse quinta-feira no culto, e vou repetir, se nós fizermos o básico, irmãos, o básico, você pode ter certeza que nós vamos conseguir amenizar isso. A enfermidade, é lógico que só vai se resolver a hora que chegar uma vacina, e é lógico pela bondade e a misericórdia do Senhor, mas o meu conselho aos irmãos é o cuidado, é o zelo. Não ache que isso não chega, porque chega e é assustador, a gente sabe disso. Então eu peço que os irmãos estejam se cuidando em nome do Senhor. E por isso, nós vamos estar aqui orando, eu e a pastora vamos estar aqui orando agora,
E nessa oração eu quero apresentar para as pessoas que estão nos hospitais, você que está em casa, né, que vai ter que trabalhar, nós não estamos podendo nos reunir em casa, na igreja, né? Hoje o Whindersson, quero agradecer o Whindersson aí que preparou para a gente poder estar fazendo essa live aqui. A gente não vai poder talvez estar na igreja, que é o templo, mas nós somos igreja, né? Não é o templo que nos faz, nós temos a presença de Deus na nossa vida, então não importa se é na igreja ou em casa, nós estamos sempre adorando e engrandecendo o nome do Senhor. Então, o que eu deixo para os irmãos aqui, a palavra que eu quero deixar ao seu coração é para que você não desanime, levante sua cabeça, continue buscando a presença do Senhor. Esse decreto ele vai até o dia 8, amém? Eu quero crer que dia 8, talvez as coisas estando mais amenizadas, nós podemos voltar novamente já com as nossas atividades. Eu até comentei, não vou fazer o culto porque a porcentagem é muito pouca, né? E nós colocar só o grupo de louvor dentro da igreja e ainda algumas pessoas do grupo de louvor. Então, ficaria inconveniente. Então, quero pedir para que vocês possam estar aí orando junto com a gente. Vamos aqui orar, vamos aqui agradecer ao nosso Deus, pedir a bênção de Deus sobre as nossas vidas em nome de Jesus. Sim. Querido Deus, Pai, eu quero aqui te agradecer, Senhor, por estarmos aqui mais uma vez reunidos. Quero agradecer ao Senhor pelo fôlego de vida, pela saúde, pela graça e pela bondade do Senhor nas nossas vidas. Eu oro neste momento junto a Deus com essas milhares e milhares de pessoas. Eu oro pela minha família, eu oro pelos meus filhos, a minha esposa que está aqui junto comigo. Oro por aqueles que estão em casa, Senhor, aleluia. Que o Senhor venha alcançar, que o Senhor venha abençoá-los e tocá-los de uma maneira gloriosa. Tua palavra nessa noite vai ser ministrada e nós oramos, ó Pai, para que essa palavra alcance muitas pessoas, ó Pai. Não só através da palavra, mas da oração que estamos aqui realizando. As pessoas que estão nos hospitais, os médicos, ó Deus, as pessoas que estão acamadas. Toca, meu Deus, e repreenda essa enfermidade, porque eu sei que o Senhor é soberano. O Senhor está acima de tudo, meu Pai. O Senhor tem o controle de todas as coisas. Por isso, em nome de Jesus, abençoe esse propósito de oração. As pessoas que vão estar comigo amanhã, meu Pai, orando. Que o Senhor esteja abençoando e respondendo a oração de cada um de nós. Nós oramos, pedimos mais uma vez a Tua graça e a Tua presença sobre as nossas vidas, agora e sempre, em nome de Jesus. Amém? Quem está conosco aí? Pastora, vamos dar um alô pro pessoal antes da gente... Amém, Rodolfo, Deus abençoe, Rodolfo. A Silvia Cristina, a Bruna Aleluia. Garcia tá ligadinha conosco, o irmão Francisco Bezerra tá ligadinho, Amém. O irmão presbítero Almiro com a sua família, minha prima Cássia, Glória né, a Deus. que Deus possa abençoar grandemente, Silvio Palácio com a sua família, a irmã Sueli, a irmã Gil lá da Vila Rural, que Deus abençoe grandemente a vida Amém. dela. E por enquanto são esses, pastor, que está aí ligadinho conosco. Queridos, eu gostaria que você pegasse a sua Bíblia junto comigo e abra ela no livro de Gênesis, o capítulo de número 37, o versículo 2 e 3, que nós vamos ler. O tema da nossa mensagem hoje é um tema bastante edificante, né? Falou muito ao meu coração hoje, eu estava preparando essa palavra. Gênesis capítulo 37, verso 2 e 3, nós vamos falar sobre José. Mas principalmente tirando o Jacó do José. Como é isso, pastor? Vamos ler a palavra do Senhor que nos diz assim: esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos dos seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zipa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles ao seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os filhos, porque era filho da sua velhice. Eles deu-lhe uma túnica de mangas, a Bíblia diz, fez-lhe uma túnica de mangas compridas, diz a palavra do Senhor. Somente até esse versículo, esse texto, eu quero compartilhar o que Deus colocou no meu coração, porque nós estamos vivendo tempos de mudanças, irmãos, e Deus ele trabalha em cima de mudança. Nós precisamos entender isso. A humanidade precisa entender isso, você que está aí do outro lado precisa entender isso. Deus ele faz mudanças em cima eu diria de culturas, Deus ele faz mudança em cima de nações, ele faz mudança em cima de reinos, e nós precisamos entender, e Deus ele faz mudança na nossa vida também. E quando nós lemos esse texto aqui, nós vamos falando acerca de José, a história de José, mas o texto é bastante interessante porque o verso de número 2 ele diz, esta é a história de Jacó, mas ele fala de José. Como assim, pastor? A bem da verdade, a Bíblia nos está falando, Moisés ele escreve
acerca de José, fala de Jacó, mas ele vai pronunciar acerca da história de José. E por que a Bíblia diz que Moisés mostra isso? Porque o Espírito de Deus, a palavra de Deus, ela vem trazer para nós uma revelação muito grande desse texto. Porque quando a gente vai estudar a história de Jacó, Jacó foi um homem peregrino, Jacó foi um homem que mudou-se muito. A Bíblia diz, a palavra Jacó significa suplantador, né? Uma hora maior, com mais tempo, a gente vai falar um pouco mais sobre essa questão do nome de Jacó, mas eu estou colocando aqui só para que você entenda que Deus não queria que continuasse na vida de José o que já havia acontecido na vida de Jacó. Isso aqui é muito interessante porque muitas das vezes nós carregamos da nossa família para a nossa vida coisas que não faz bem. Coisas que não faz bem para mim, não faz bem para você, não vai fazer bem para os nossos filhos. E quando Deus tem um projeto na nossa vida, Deus ele quer tirar essas coisas da nossa vida. O problema é que há uma luta, né? Uma luta, eu diria, corporal, há uma luta espiritual, porque nem Jacó queria ser mudado. A Bíblia diz que Deus colocou, um anjo do Senhor lutou contra Jacó, e a Bíblia diz que passou a noite inteira lutando com ele porque ele queria uma bênção. A bem da verdade, as pessoas elas querem uma bênção, elas não querem a mudança, pastor. A mudança ela exige alguns sacrifícios, ela exige algumas consequências que nós não queremos passar por elas. E eu quero falar sobre isso nessa noite porque para que o propósito de Deus ele se cumpra na nossa vida, tem que sair o Jacó de dentro de nós. Tem que sair aquele homem que vivia peregrinando, tem que sair aquele homem que vivia enganando, que vivia mentindo. Amém? E para que possa nascer verdadeiramente em nós o caráter de José. O que Deus queria ver agora não era o caráter de Jacó e José, mas o caráter de José. Até porque José ele não foi preparado no reino do Egito. José foi preparado no processo do caminho para o reino. E assim é nós na presença do Senhor. Deus ele vai nos preparando, Deus ele vai nos mudando. Então eu até coloquei aqui, ó, enquanto você for Jacó, não sendo José, você com todo respeito, não quero que você me ignore, nós seremos um Jacu. O que é um Jacu? Uma pessoa, com todo respeito, eu até coloquei aqui uma pessoa sem malícia, uma pessoa inocente, uma pessoa que não vê malícia em nada, entendeu? E Deus não pode levar uma pessoa a um propósito, uma pessoa dessa forma. Esse caráter tem que ser mudado, essa pessoa tem que ser transformada. E é isso que o Senhor nessa noite quer fazer na minha vida e na sua vida. Não haveria possibilidade de José. José era um sonhador. Você pode observar que José, Deus foi tratando na vida de José com os seus irmãos, com as situações que ele ia enfrentando. E aqui eu coloquei algumas coisas aqui, porque o capítulo 35 e o verso 10 de Gênesis disse assim, disse-lhe Deus, o teu nome não será mais Jacó, já não te chamará mais Jacó, porém Israel será chamado o teu nome. E lhe chamou Israel. Israel significa Deus prevalece, ou aquele que prevalece. Então, a partir do capítulo 35 de Gênesis, Jacó agora que começou, que foi mudada a sua vida. Quanto tempo você está vivendo que a sua vida não mudou ainda? Você não deixou Deus mudar a sua vida. Então, nessa noite, pastora, diante dessa palavra, nós queremos trazer uma palavra aos irmãos, porque nós precisamos estar sempre num processo de mudança para a glória de Deus. Verdade, pastor. E a gente observa que quando Deus ele quer usar uma pessoa, quando Deus ele tem um propósito na vida de uma pessoa, ele precisa dessa pessoa para mudar outras vidas, para mudar outras nação. Ele precisa trabalhar, porque se ele não trabalhar, se ele não agir, a gente vai continuar sempre com aquela nossa vidinha vivendo a vida de Jacó, vivendo o caráter de Jacó, né? Como o pastor aqui diz. Aleluia. José, ele tinha sonhos, mas com os sonhos dele ele não chegaria a lugar nenhum. Verdade. Se Deus não agisse. E Deus sabia disso, que se deixasse ele junto de Jacó, ele continuaria com a mesma vida. Ele não conseguiria tirar Jacó de sua vida, ele não conseguiria dar os passos dele sozinho. Jamais ele chegaria ser o governador do Egito. Então, muitas das vezes, as coisas acontecem na nossa vida, a gente não entende o porquê. É Deus tirando algo de nós para agir conosco em algum lugar, em algum canto, e fazer a obra dele crescer, fazer as coisas mudarem de situação, né? E a gente observa José. José é um menino que ele tinha sonho. Deus mostrava para ele o que ia fazer com ele. Mas qual que era a atitude dele? Era correr e contar pro seu pai. Era correr e contar pro seu irmão. Então, ele não tinha uma personalidade própria dele, né? De sonhar e saber que Deus queria agir na vida dele. Não era na vida do pai e dos irmãos, mas naquele momento era na vida dele.
Então, muitas das vezes, nós nos pegamos dessa mesma maneira, vivendo Jacó em nossa vida, ao invés que nós somos José, né? Vive a vida dos outros. Isso, sabemos que Deus tem um chamado para nós e não adianta nós queremos ficar voltando para trás e ficar voltando para trás. Quantas pessoas vivem dessa maneira? Observe que lá no Egito, quando ele está lá, você já não escuta mais José falando de Jacó. Em nenhuma passagem, a não ser quando ele vai se reencontrar com seu pai novamente. Então precisou de todo esse trabalho, de toda esse agir de Deus, né? E às vezes as coisas acontecem, a gente pensa assim, meu Deus, o Senhor está contra mim, o Senhor se esqueceu de mim. E na realidade Deus só está trabalhando, querido, para fazer você virar um José. Amados, a Bíblia diz que Jacó amava mais a José do que os seus demais irmãos. Não é o fato de você ser amado por Deus que Deus não vai poder tratar na tua vida. Que negócio é esse? Que porque Deus me ama, ó, Deus não faz isso comigo não. Deus ama você, mas Deus quer tratar você. Deus quer mudar você. O problema aqui que nós observamos é que lá atrás, Jacó, como eu disse, ele era peregrino, não tinha parada. E às vezes as pessoas elas confundem muito isso, elas acham que elas têm que ficar vivendo, mudando, né? Tem gente que não para em casa, fica mudando de casa em casa, de cidade em cidade, nunca tá bom. Não tem como Deus trabalhar na vida da pessoa, que nem igreja. Tem pessoas que falam, eu acho que acabou meu tempo aqui, acho que é hora de eu mudar de igreja. As pessoas ficam mudando de igreja, não dá tempo de Deus trabalhar na vida delas. Porque elas acham que o processo do trabalhar de Deus é mudar da igreja, é mudar de cidade, é mudar de trabalho. E não é. Deus quer trabalhar em você ali, naquele lugar, naquela cidade, naquele emprego, ou dentro daquela denominação, não importa. Agora você tem que estar preparado. E esse processo as pessoas não entendem. Então, porque eu sou amado de Deus, então Deus não vai poder trabalhar na minha vida? Deus só vai poder trabalhar na minha vida a hora que eu parar. Você lembra lá no capítulo de Lucas, né, quando o Senhor enviou os 70? Uma das coisas que o Senhor disse para que eles, o quê? Que eles fossem de casa em casa, mas que quando eles entrassem dentro de uma casa, que eles não saíssem dela, que eles não ficassem mudando de um canto para o outro, porque o processo do crescimento é quando você para, entendeu? A semente, quando ela está no chão, se você ficar arrancando ela todo dia da terra, ela não vai germinar. Assim somos nós. Nós precisamos nos colocar. Então Deus agora pega José, né, e começa a fazer um processo de mudança, pastor, e dolorida, uma mudança dolorida. Por quê? Porque a mudança vem agora de quem? Dos seus próprios irmãos. Quando a Bíblia diz que Jacó disse assim para José, vá lá no campo ver como é que estão os teus irmãos, porque eles estavam apacentando as ovelhas no meio do campo. A Bíblia diz que José foi até ele, já não encontrou mais. Por quê? Porque o espírito, né, esse caráter de mudança que havia na vida de Jacó, já estava na vida dos irmãos de José. Você pode observar que quando José chega, já não está mais lá, já mudaram o campo, já estão em outro lugar. E José vai atrás deles. Quando José chega, o que acontece? Eles já olharam José vindo de longe, começaram a conspirar contra José. E interessante, né? Como o pastor está dizendo, Jacó ele tinha essa vida, né? Se você observar, Jacó ele não parava, ele armava tenda num lugar, ele armava tenda em outro lugar, ali vinha a fome, ele ia para outro lugar, ele sempre estava correndo da dificuldade, ele nunca ficava num lugar para ser abençoado por Deus. E os irmãos de José também estavam com a mesma mania, eles estavam num campo, de repente ele já estava em outro campo, então a gente vê que veio de geração em geração, né? E Deus tinha que quebrar isso na vida de José. Agora lá no Egito já é diferente, né? José ele tem que passar por um processo muito longo, são 13 anos de muita dor, muito sofrimento, né? Então imagina Deus fazendo isso ali, Deus fazendo isso na frente de Jacó. Será que Jacó deixaria o filho dele passar por tudo que José passou no Egito? Mas às vezes é preciso passar por esse momento dolorido, por esse momento de muitas das vezes que Deus está amassando o barro, né? Porque, querido, se Deus não fizer isso conosco, nós jamais vamos entender o que Deus tem na nossa vida. Nós jamais vamos compreender qual é o chamado de Deus. E como o pastor disse, tem pessoas que ela não deixa Deus trabalhar. Quando Deus começa a moldar, elas já mudam, elas já saem do processo que Deus está moldando. E aí não tem como, Deus vai começar tudo de novo. Por que você vê hoje em dia, tem pessoa que já era para estar lá na frente, mas ela se encontra lá atrás, porque elas nunca deixam Deus moldar elas, né? Elas não querem passar pela casa de Potifar, elas não querem ficar na prisão, elas não querem cuidar de prisioneiro, elas não querem, pastor, limpar a cadeia. Imagina,
né? Então aí vai ser difícil de Deus fazer um processo, é difícil de Deus arrancar o Jacó da nossa vida se nós não deixar Deus nos moldar. Então nós precisamos entender isso na nossa vida. Estamos vivendo o nosso chamado ou estamos vivendo o chamado de outra pessoa na nossa vida? Cada um de nós temos um chamado. Cada um de nós, Deus tem um propósito, Deus tem uma obra para realizar, mas muitas das vezes a gente vê pessoas vivendo o chamado de outras pessoas, enquanto que Deus quer agir na sua vida. E aí, queridos, esse processo, ele começa, e às vezes a gente não entende como que isso começa. Esse processo começa com a rejeição, né? É por isso que a gente precisa entender como que Deus trabalha. Quem que foi as primeiras pessoas que rejeitou José? José era um menino simples, de 17 anos, o próprio texto da Bíblia fala, sonhador. Deus trazia a ele sonho. Quando ele recebia os sonhos de Deus, na simplicidade dele, ele falava. Como você conta, às vezes, o que Deus mostra para você, como você muitas das vezes reage diante de uma situação que Deus falou no teu coração. Mas você tem que estar preparado para a rejeição, entendeu? E a rejeição não é de quem está lá longe, são os de perto que vai te rejeitar. São as pessoas de dentro da tua própria casa que vão te rejeitar. E a Bíblia diz que não foi diferente com José. Então eu coloquei aqui, ó, Deus usa todo mundo para te mudar. E principalmente os de dentro da tua própria casa. Você não prega nada, você não prega, nada. Você não canta nada, você não trabalha, você não faz nada, ninguém. Então, você tem que entender que o processo de Deus vai usar a circunstância, Deus vai usar os meios para te empurrar para o propósito dele. Mas, Senhor, quando Deus tirou Abraão do capítulo 12 de Gênesis e empurrou ele para a terra de Canaã, a Bíblia diz que ele saiu com tudo, ainda levou algumas cargas, levou Ló, levou algumas pessoas da família que depois lá na frente foi dar problema. Então essa questão da gente, muitas das vezes, aonde a gente vai, aonde a gente... Deus coloca a gente quer que esteja todo mundo debaixo das asas da gente, irmãos. Deus tem um propósito na tua vida, no teu ministério. Você tem que entender qual é o propósito de Deus na tua vida, no teu ministério. Deus quer te sarar, Deus quer te curar, Deus quer te renovar. Mas esse processo para te colocar aonde Deus quer colocar, Ele vai usar pessoas para te empurrar. E aí o que aconteceu? Você conhece a história. A Bíblia diz que José chegou, os irmãos já começaram a falar, lá vem vindo o sonhador. Lá vem vindo o homem que gosta de ficar contando história. E ainda diz, interessante isso, irmãos, porque a Bíblia, em momento nenhum, a Bíblia fala que José, ele falou com as suas bocas, eu vou reinar sobre vocês. Não, a Bíblia diz, pastor, aqui os irmãos falaram, olha aí, ó, ele vai reinar sobre nós. Ele está falando de algo que ele quer dominar sobre nós. Então aprenda uma coisa, quem vai falar das promessas de Deus na tua vida, não se preocupe. Deus vai usar os próprios inimigos, os teus perseguidores, para profetizar sobre a tua vida o que você vai ser em nome de Jesus. E a gente nunca vê José se levantando contra os irmãos dele, né? A gente observa que os irmãos se opôs a ele, né? Quando ele contou ali o seu sonho. Mas você não vê, em momento nenhum, José querendo se defender. Né? José querendo se explicar perante seus irmãos, não, simplesmente ele contou o sonho, ele foi rejeitado, veio muitas críticas para ele, mas hoje em dia a gente já vê tudo diferente, né? Quando as pessoas criticadas, elas querem se defender, né? Elas querem se justificar, e isso não convém, porque na realidade, como o pastor disse, Deus vai usar até aqueles que não gostam do nosso chamado, aqueles que não gostam, talvez alguém já olhou para você e falou para você isso, para de cantar, você não canta nada, você é desafinado, para de ir na igreja, a igreja não tem futuro para você, não prega não, porque você não sabe pregar, você não sabe se posicionar na frente das pessoas. Querido, não dê ouvido a isso não, porque essas próprias palavras que é falada contra você, Deus vai pegar e vai transformar em bênção na tua vida, e são essas palavras que vai te empurrar para frente. O problema que a gente vê é que essas palavras têm colocado as pessoas para trás, pastor. E é aquele detalhe, né, porque o que acontece, nós estamos vivendo um momento agora de pandemia. Aí as pessoas começam a falar assim, não vai para a igreja não. Se você for lá na igreja, agora você está correndo o risco de pegar uma pandemia. Aí o medo da pessoa é maior do que a fé dela. Entendeu? Ela não entende que o que Deus está querendo falar, meu irmão, essa luta, essa dificuldade é para que quando acabar ela, você saia maior lá na frente, para que você saia mais fortalecido lá na frente. Verdade. Então é isso que a gente tem que entender na nossa vida. Né? Entender o que Deus está fazendo, como Deus está fazendo, e nós temos que pegar tudo isso e usar ao nosso favor. Quando vem as críticas, quando vem as palavras, né? A gente observa que não foi só José, né? A gente observa que Jefté também, qual foi a maior
maior luta de Jefté foi com seus irmãos, né? Eles eram lá em 70 irmãos e os 70 se levantaram contra ele, né? Mas o que ele virou? Ele virou um juiz, por quê? Um juiz de Israel, por quê? Porque os próprios irmãos deles, com as críticas, com os levantes, jogou ele para frente, construiu um caráter, construiu uma coragem nele, ao qual que nem ele sabia que ele tinha, né? Então é isso que nós temos que observar. O próprio Jesus, se a gente for observar, o próprio Jesus estava lá curando, pregando, falando, seus irmãos chegaram, quiseram levar ele para casa, para ele se alimentar, porque achavam que ele estava doido, porque ele não comia mais, ele só falava de Deus. Então, querido, não é os de fora que vai te apontar, não é os de fora que vai te criticar, é os que estão próximo de você. Mas não é para você odiar, é para você usar isso como bênção na sua vida e ser levado para frente no chamado que Deus tem para tua vida. Aleluia. Então, queridos, o que você precisa ter é maturidade nessa hora, entendeu? Eu não canso de dizer isso, não basta você ser crente dentro da igreja, não basta você ter carteirinha de membro, entendeu? Igreja é agora que nós precisamos mostrar que nós somos igreja. Verdade. Tem uma pandemia como essa daí, entendeu? Eu já disse isso aí, acho que foi logo que começou a pandemia, eu quero sair dessa pandemia mais forte do que quando eu entrei dentro dela, entendeu? Se o Senhor me der graça e saúde cada dia mais. Então, você tem que olhar dessa forma. E o que a gente observa aqui? As pessoas, muitas das vezes, quando elas são confrontadas, quando muitas das vezes alguém fala alguma coisa para elas recuam, elas voltam para trás. Elias, quando Deus deu uma palavra para ele, falou, profetiza sobre o reino de Israel, diga que vai ficar aí, uma seca de 3 anos, não vai chover. Elias foi lá na simplicidade dele e profetizou, ele era profeta. Mas a Bíblia diz que o mundo inteiro se levantou contra ele, ao ponto de Acabe, a Bíblia diz que o perseguir, tentar tirar a sua própria vida. O que aconteceu? As palavras de Jezabel, as palavras dos reis da época empurraram Elias para onde? Para dentro de uma caverna. Então tem muitas coisas que estão empurrando as pessoas e em vez deles entenderem que isso é para empurrar para o crescimento, eles se escondem. Verdade. Eles se acovardam e não é isso que Deus quer, entendeu? O inimigo, queridos, ele quer nos derrubar, ele quer nos abater, entendeu? Então você tem que ter dentro de você a vontade de crescer, a vontade de cada dia mais estar mais na presença de Deus, mais fortalecidos pelo Espírito Santo, porque eu estou falando aqui, mas eu sinto a presença do Espírito Santo de Deus. Eu sei que Deus está falando no teu coração aí. O que te impede de crescer? O que te impede de se fortalecer mais na presença do Senhor? Então que nessa noite você tome isso como exemplo para você. Se não fosse os irmãos de José, o Senhor não tivesse usado os irmãos de José, ele não tinha chegado no reino. Se Deus não usasse Acabe, não tivesse usado ali a permissão, de Jezabel, Elias não seria o que ele era. Então, aprenda uma coisa, as pessoas que estão te afrontando, as perseguições que estão vindo contra a tua vida, é para te empurrar para frente, querido, não é para te sepultar, não. Até porque nós que temos o chamado de Deus, se você crê, como eu creio no chamado de Deus para a minha vida, nós temos túnica. A Bíblia diz que Jacó fez uma túnica colorida para José, aleluia. A túnica trazia as cores do arco-íris, que lá em Gênesis, no livro de Gênesis, lá no começo, Deus havia feito um pacto que não destruiria mais a terra, o que com água. Agora pegaram José e falaram, vamos destruir ele, vamos jogar ele numa cisterna, entendeu? Quando a cisterna olhou aquilo lá e falou, esse homem está caindo aqui, ela secou e falou, não posso matar ele porque é um pacto lá atrás, que ele não pode destruir a vida dele. Jogaram ele numa cisterna, e a Bíblia diz que a cisterna estava seca, mas o diabo, ele é sujo, irmão, o nosso inimigo, ele é terrível. Então o que fizeram? A Bíblia diz que os irmãos de José mataram um animal, sangraram esse animal e pegaram a túnica de José agora e mancharam ela de sangue. Por quê? Porque o que o inimigo quer manchar a nossa honra, quer manchar o nosso ministério, porque se ele manchar o nosso ministério, ele consegue jogar a pessoa no chão, pastor. E é o que mais acontece, né, pastora? As pessoas, muitas das vezes, você não vai ver o seu inimigo, querido, como Satanás. Não tira isso da sua cabeça. E nem o seu irmão como o Satanás também, porque ele não é. Ele é simplesmente uma pessoa que Deus permite para te levar para frente, como nós estamos falando aqui desde o começo dessa live, né? As pessoas que nos perseguem é simplesmente uma pessoa que Deus permite que ela faça aquilo com as nossas vidas, porque a Bíblia diz que nada acontece sem a permissão de Deus. Então a gente observa que é isso que muitas das vezes as pessoas elas fazem, querer manchar o nosso ministério com palavra, com crítica, com zombaria, né? É isso que muitas das vezes acontece. Por quê? Porque se ela manchar o nosso ministério, a gente não vai conseguir ir para frente, mas
Isso não barrou José. E muitas das vezes as pessoas, elas param no meio do caminho, né? Ah, eu fui jogada numa cisterna, então eu não quero ir para frente mais. Eu vou morrer aqui dentro desse buraco, eu vou ficar aqui, né? Querido, se você ficar, você vai morrer mesmo, né? Mas a gente observa que tem um processo, tem um passo à frente. Deus tem algo lá na frente muito maior para você. Aleluia, eu creio em nome de Jesus. Você observa que ali os 11 irmãos de José, todos conspiravam contra José, mas tinha um que não queria que matasse José. Tinha um que dizia, não vamos matar ele não, né? Vamos fazer qualquer outra coisa, mas menos matar ele. Então sempre vai ter alguém para tentar te ajudar, porém, junto com aqueles que tá tentando te afundar. Então observa bem isso, tem alguém tentando te ajudar, mas junto com aqueles que estão querendo te afundar. Verdade. Então às vezes a gente não consegue observar isso, né? A gente entra em pânico, né? Acha que o mundo inteiro está contra nós. Não é o mundo que está contra nós, é Deus que está agindo para que nós possamos crescer, para que nós possamos amadurecer. José era um menino sonhador. Jamais ele ia virar um homem de caráter forte, de pulso, né? Um governador que ia saber reinar sobre o mundo daquela época, porque ele não reinou só no Egito, ele reinou sobre o mundo daquela época. Todo lugar faltava comida, mas José tinha. Todo lugar faltava mantimento, mas José tinha. Hoje, nos dias que nós estamos vivendo, Deus está precisando desse mantimento, né? O mundo está vivendo um caos, mas você é o José dessa época. Aleluia. E você tem que ter mantimento no meio dessa pandemia, no meio onde as pessoas estão em pânico, onde as pessoas não sabem mais o que fazer. São pessoas que estão perdendo seus entes queridos, pessoas que estão com seus entes queridos internados, né, no hospital, assim como eu estou com meu sobrinho, né, internado ali em Arapongas e não se encontra muito bem, mas eu creio no milagre de Deus. Se a gente não tiver um caráter de José, se a gente continuar vivendo o caráter de Jacó, nós não vamos acreditar na vitória. Nós não vamos ter mantimento para levar para frente. Então aonde que José conseguiu esse mantimento? Foi sendo escravo, foi na prisão, foi limpando aquelas celas, foi sendo perseguido pelos teus irmãos, jogado naquela cisterna. Então, querido, observa o que está acontecendo na tua vida. É para ruim ou é para melhor? Eu tenho certeza que o que Deus tem para você é para melhor. Mas as pessoas hoje têm dificuldade de entender isso. Elas só veem o lado negativo das coisas, elas não veem o lado positivo. E a gente precisa enxergar, irmãos, com olhos espirituais. Hoje eu vejo falta muita visão, às vezes, espiritual para as pessoas verem, né? Enxergarem a maneira de Deus trabalhar, a maneira que Deus age. Então, o que eu olho em José? José tinha uma luz. José tinha um brilho, como você tem um brilho, como eu tenho um brilho. E quem tem essa luz não pode ser apagada. É como a Bíblia diz lá em Lucas, né? Que não se pode botar uma lâmpada, acender uma lâmpada e botar ela num alqueire, botar debaixo de uma cama e esconder, não. Havia uma luz dentro de José que clamava, aleluia. José queria ser diferente dos seus irmãos. Eu estava meditando isso aqui, Deus até me deu outra mensagem, né? A dificuldade das pessoas dentro disso aqui. Porque se observa só, havia 11 homens apacentando um rebanho de Jacó. Né? Tudo bem que os rebanhos de Jacó naquela época era grande, mas 11 irmãos para apacentar um rebanho de Jacó. Então você observa que eles tinham dificuldade de andar, eles não conseguiam caminhar, cada um tem o seu próprio caráter, cada um. Quantas pessoas que vivem hoje, irmão, dependente uma do outro. Se fulano for para a igreja, eu vou para a igreja. Se fulano fazer isso, eu vou fazer. Só vive na dependência dos outros. Se fulano parar, eu me decepcionei, porque fulano parou, eu vou parar também. Mas, irmão, você tem que ter o seu caráter, a sua personalidade. Você precisa tirar de você esse Jacó velho. Verdade. Você tem que deixar Deus tirar isso da tua vida. E isso vai vir com sofrimento. Ah, pastor, eu não aceito isso. Mas é o que aconteceu com José. José foi jogado agora nessa cova, arrancaram a sua túnica. Você talvez já perdeu a sua túnica, mas eu creio que cada um de nós temos uma túnica de Deus. Aleluia. Essa túnica tem as cores que o Senhor colocou na nossa vida. E como que eu sei, pastor, que eu tenho essa túnica? A Bíblia nos mostra aqui que José tinha. Qual era uma das características da túnica de José? Quem tem a túnica, ele é protetor. José, mesmo sendo governador, ele teve a possibilidade de destruir, de deixar seus irmãos passarem necessidade, mas ele foi lá e protegeu ele. Amém? Assim como como é que fala lá, a prostituta Raabe, que protegeu os enviados que iam invadir de Josué, ela protegeu.
pessoas que têm túnica, elas protegem a vida dos outros. Elas não ficam passando a mão na cabeça do erro da pessoa, a pessoa está errada, né? Esses dias até eu estava comentando com a pastora, Deus me deu uma visão esses dias atrás, eu via um grupo de jovens, né? E esse grupo de jovens nós estávamos conversando, de repente veio um enxame de mosca, e essas moscas sentavam na cabeça desses jovens e de repente eles coçavam a cabeça e eu via a cabeça deles tudo bichada, tudo cheio de bicho. E isso vinha de fora para dentro da vida das pessoas. E quantas pessoas que estão acima com a cabeça bichada? Os irmãos de José tinham a cabeça bichada. Entendeu? Porque quem tem a cabeça bichada, irmão, não quer andar perto do pai, quer andar longe, quer ser independente. Então nessa noite eu quero dizer para você, corra para debaixo da luz de Cristo. Aleluia. Aleluia, Jesus. Esteja debaixo da proteção do Senhor. O Senhor sabe o que é melhor para você, pastor. Com certeza. E nós temos que estar atento a isso, né? Para que nós não andamos, ainda essa semana eu dizia para um jovem, a gente tem que estar atento para que Satanás não biche a nossa mente, né? Porque é muito fácil, querido, a palavra do Senhor para entrar, penetrar na nossa mente, descer até o nosso coração, é um pouquinho mais difícil, mas as varejeiras do mundo, elas bicham a nossa mente muito fácil. E isso é o perigo. Hoje a gente vê muito isso, né? Não só na vida dos jovens, mas na vida de todo cristão. A gente está vendo cristão aí de 20 anos, 30 anos, parando, deixando, né, essas varejeiras colocar todas as coisas e estão distanciando eles do Pai. Como esses irmãos de José, né? Jacó tinha mandado eles para um campo e já estava em outro campo, ao qual o pai dele nem sabia que ele estava. E quantos de nós são pessoas independentes? Não estamos vendo isso, né, pastor? Isso, a gente está vendo isso acontecer. Pessoas que estão saindo de onde o pai mandou, do campo que o pai mandou, do campo que o pai colocou, e já estão em outro campo, já estão em outro lugar. E Deus está dizendo, olha, assim não tem como. Assim não tem como eu avançar fazendo a obra na sua vida. Assim não tem como. Tem gente que diz assim, né? Eu não morro antes das promessas se cumprir. Eu posso ir para qualquer lugar que eu não vou morrer. Querido, eu sinto muito em te dizer, mas nós morremos sim. Porque se nós não tivermos na fiação daquilo que Deus tem para a nossa vida, infelizmente, nós vamos morrer sim antes das promessas se cumprir na nossa vida. A promessa só vai cumprir se nós estivermos no propósito de Deus na nossa vida, se nós estivermos no caminho certo, aonde Ele tem colocado, perto dEle, fazendo aquilo que Ele tem para cada um de nós, e não distante como os irmãos de José. Observe que depois que José foi tirado dali, o caráter dele mudou completamente. Mas o caráter dos irmãos de José continuou o mesmo. Vai se passar muito tempo, né? Porque José chega no Egito, passa-se 13 anos, ele vai para o palácio, passa-se 7 anos de bonança, vem os 7 anos de fome. Lá no finalzinho dos 7 anos de fome, que você vai observar. Então são 14 mais 13, né? Aí lá no finalzinho, que você vai observar que os irmãos chegam no Egito, eles continuam do mesmo jeito. Todos juntos, agarrados aonde? Em Jacó. Todos os 11, você não vê um, mas todos os 11 que ficaram, estavam ali agarradinho com Jacó. O caráter ele continuava da mesma maneira, enquanto que José já tinha crescido, já tinha evoluído, né? Talvez você olhe para alguém e fale, mas por que a pessoa está lá na frente e eu ainda estou aqui atrás? Será que você ainda não está agarrado no caráter de Jacó? Será que você ainda não está amarrado ali no caráter de Jacó? Quanto que Deus quer que você tenha o seu próprio caráter, a sua própria identidade, né? Deus está querendo isso de cada um de nós, pastor. E aí as pessoas confundem com paternidade. Verdade. Paternidade é uma coisa, o que os irmãos de José tinham era outra, bem diferente. O que eu quero que você entenda é que Deus tem um processo na minha e na tua vida. O que é bom para você talvez não vai ser bom para os teus filhos. O que era bom para Jacó, Deus olhou e falou, não será bom para José. O projeto que eu tenho na vida de José é maior do que eu tenho na vida de Jacó. O projeto que Deus tem na vida dos teus filhos é maior do que ele tem na tua vida. Entenda isso. E nós precisamos entender esse processo de Deus na nossa vida. E aí eu coloquei aqui o primeiro sinal do propósito de Deus na nossa vida. Olha o verso 4 do mesmo capítulo 37. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais do que todos os outros filhos, o odiaram-no. E já não lhe podiam falar pacificamente. Então, um dos primeiros sinais é que as pessoas, né, que Deus tem um propósito na nossa vida, é que as pessoas que estão próximas de nós vão nos odiar, entendeu? Vão começar a falar
falsamente contra nós. Então esse é um dos primeiros sinais. E é aí que eu preciso ter discernimento, entendimento, para entender, opa, estão falando mal de mim, estão me acusando, não estão me entendendo. Deus tem um propósito no meio de tudo isso. Deus está trabalhando. É isso que o Senhor nessa noite ele fala ao meu e fala ao teu coração, que nós tenhamos essa visão espiritual. As pessoas que te odeiam nunca falam com você pacificamente, te irritam, te tiram do sério, entendeu? Zombam da sua cara, entendeu? Aí o Senhor quer tirar você daquela simplicidade de José, porque você já viu pessoas que quando falam mal de você, às vezes falam mal de você na tua frente, você nem percebe. Isso é muita simplicidade, entendeu? A gente tem que ser, a Bíblia diz, simples como uma pomba, mas prudente como uma serpente. E aí o Senhor, para poder te colocar num lugar maior, te dá autoridade, te dá poder, te dá responsabilidades maior, você não pode ser uma pessoa tão simples assim. A simplicidade ministerial, né? Então eu quero que você nessa noite entenda essa palavra em nome de Jesus, pastor. Verdade, pastora, que nós temos que ser prudente, né? Estar sempre atento àquilo que Deus está falando e aquilo que está acontecendo à nossa volta. Observa que os irmãos já estavam tramando contra José há muito tempo. Mas José, coitado, ele era tão simples com o caráter de Jacó que ele não observava isso. Ele não tinha uma visão ampla para ver que os seus irmãos já estavam planejando algo contra ele. Mas, querido, na nossa caminhada, a gente tem que estar sempre atento. E não é para nós ficarmos com ódio do nosso irmão que está talvez tramando alguma coisa contra nós. Não, a gente não tem que ficar com ódio do nosso irmão. Mas nós temos que entender o que Deus está querendo fazer para a nossa vida. Qual é o crescimento que Deus está dando? Porque em tudo Deus tem algo para falar conosco. Nos levante, Deus tem algo para falar conosco, né? Nas acusações, Deus tem algo para falar conosco. Mas será que a minha visão ela está aberta para ver isso? E é isso que Deus quer falar conosco nessa noite. Que nós possamos ter uma visão ampla, uma visão de águia e enxergar o propósito de Deus na nossa vida. Agora deixa eu te perguntar, você que está me assistindo aí, quem de vocês tem túnica colorida? Escreve aí no comentário aí, ó, pra gente ver aqui. O que é ter túnica colorida, pastor? Ter túnica colorida é levar as pessoas que estão próximas de você, dar proteção a elas, não acusar elas. Ter túnica colorida, irmão, é você, muitas das vezes, as pessoas te ofenderem e você saber que não é a pessoa, é o inimigo que está usando aquela pessoa. Isso é ter túnica colorida, entendeu? Ter sinais de Deus, que Deus tem um propósito na sua vida cada dia mais. A minha Bíblia diz aqui, olha, capítulo de número 37, verso 8. Então lhe disseram, seus irmãos, reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominará realmente? E com isso tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Irmão, quem é sonhador as pessoas odeiam. Entendeu? Por isso que eu sempre costumo dizer, se você tem um sonho, não saia falando para todo mundo. Tem pessoas que ele sonha com uma batata de noite, ele já sai contando para todo mundo o que aconteceu. Saiba, tenha prudência. Às vezes o sonho que Deus deu é para você, não é para os outros ficar sabendo. Entendeu? E outra, a interpretação não é você realmente quem vai dar. Às vezes as pessoas você vai falar, eles que vão falar de repente. E dentro daquela palavra, Deus está até usando eles para falar para você. Por isso que não convém você ficar falando para os outros. Deus ele vai nos dar o espírito e sabedoria para interpretar, pastor. Com certeza, né? O que é para nós, é para nós, é para guardar, né? É a nossa comunhão com Deus, é a nossa intimidade com Deus. Deus muitas das vezes revela coisas profundas. Mas a gente não tem que falar. Quantas pessoas que eu já vi dizendo assim, outrora eu pregava tão bem, né? E hoje eu não consigo mais desenvolver na palavra. Mas você sabe o que acontece? Cada um de nós, Deus dá uma estratégia de mensagem. Deus tem uma maneira de falar. E se a gente começa a falar para os outros, a gente começa a perder aquela intimidade com Deus. Porque ao invés da nossa intimidade ser com Deus, está sendo com o nosso irmão. E aí a gente começa a perder aquela inspiração que Deus dava. Enquanto que é para nós, querido, é para o nosso crescimento. Então muitas das vezes é melhor ficar de boca fechada. Muitas das vezes é melhor guardar os segredos de Deus. Porque Deus tem um segredo com cada um de nós. Com cada um, principalmente os pregadores da palavra do Senhor. Deus tem um segredo com você, como Ele te dá a palavra, como Ele fala com você, a maneira que Ele se apresenta para você. Isso não é para nós ficar passando para os outros, isso é para guardar para nós, porque
quando nós guardamos para nós, aí nós vemos Deus fazendo crescer cada vez mais o nosso ministério, porque é estratégia que Deus dá. Glória a Deus. E Deus dava muita estratégia para José, só que junto com Jacó ele não conseguia. Mas lá no Egito, a gente observa que ele já colocava tudo em prática, tudo que Deus falava ele colocava em prática, tudo que Deus revelava ele colocava em prática. Por quê? Porque ele já tinha uma visão ampla, diferente, pastor. E nós precisamos ter essa visão. Então nessa noite, queridos, eu quero que essa palavra que nós estamos aqui ministrando, você possa orar a Deus e pedir para Deus, Deus, tira isso. Né? Eu estou vendo que esse meu comportamento que eu tenho, né? Essa maneira de eu agir, está influenciando na vida dos meus filhos, está influenciando na vida da minha família. Eu não quero que isso vá adiante. Isso era coisa, pessoas diziam, você é igualzinho o seu pai, você é igualzinho a sua mãe, você é igualzinho o seu avô. Amados, isso não é bom para o teu futuro, isso não é bom. Ter algumas, o DNA, algumas características é uma coisa, os caráteres, às vezes, nem sempre o caráter que nós levamos adiante, isso é bom. E aqui está na Bíblia, pastor, mas eu não concordo, irmão. Então você tem que, como diz o outro, desfazer do que você está carregando na mão, que é a palavra de Deus, porque a Bíblia trabalha, Deus trabalha no caráter do homem. Nós estamos vivendo um momento que Jesus está para vir buscar a sua igreja. E para vir buscar a sua igreja, ele quer salvar o homem, quer libertar o homem, quer transformar o caráter do homem. Para transformar o caráter do homem, ele tem que arrancar a velha criatura, o velho homem. Por isso que a Bíblia diz, as coisas velhas se passaram e tudo se fez novo. Quem gosta de ficar vivendo de coisas velhas são os antigos. Quem gosta de ficar vivendo coisa velha é museu. Deus vive de coisas novas. Deus está sempre pronto, pastora, a fazer coisas novas na nossa vida. E eu quero profetizar isso sobre a tua vida. Amém? Eu não quero que você tenha um carro novo e continue com esse caráter mesquinho seu. Eu não quero que você tenha uma casa e seja um homem mesquinho. Eu não quero que você tenha vários filhos, tenha uma família, eu diria, com saúde, mas você continue um homem orgulhoso, uma mulher orgulhosa. Não. Você tem que ser uma bênção por completo em todas as áreas da sua vida, em nome de Jesus. Deus, com certeza, pastor. E sempre vai ter, se nós não entendermos o chamado de Deus na nossa Glória vida, sempre vai passar a carruagem dos israelitas, dos Deus sempre vai levantar né? os ismaelitas os ismaelitas. Sempre Deus vai levantar uns ismaelitas para nos levar para o propósito dele. E o propósito dele, querido, infelizmente você vai chegar ali, vai ser dolorido, vai ser sofrido, né? Muitas das vezes vai arrancar lágrimas dos teus olhos, mas você vai chegar no propósito de Deus, que é o palácio, que é o trono que Deus tem para você, que é a grandeza que Deus tem na sua vida. Você pode ter certeza. Então, que nós possamos nos posicionar e tirar todo o Jacó que tem na nossa vida. Essa cavalaria dos ismaelitas aí tem muito pano para manga, irmão. Deus sempre vai levantar uma cavalaria para arrancar você de onde você está, da posição que você se encontra, entendeu? E isso muitas das vezes é dolorido, é triste. Nem que for para ir numa gaiola, mas nem que for para ir numa gaiola, mas que Deus arranca, porque o que Deus tem sempre vai ser maior do que os teus propósitos. Os propósitos de Deus não são os propósitos do homem. Verdade. O Malmiro falou aqui que ele tem essa túnica. Glória a Deus por isso. E realmente nós temos que ter essa túnica de proteção ao nosso irmão, né? Tá sempre disposto. A Bíblia diz que o amor, ela encobre multidões de pecados. Não é que nós vamos ficar escondendo o pecado do nosso irmão, não. Mas quando nós temos essa túnica, quando nós temos esse amor, nós temos amor o suficiente para ajudar aquele que está no erro. E é isso que Deus quer de cada um de nós, pastor. A irmã Vilma tá aqui conosco também, a Jéssica, a irmã Maria Cavalcante, com o irmão Glória José, a Deus. Que Deus abençoe grandemente. O Milton Fortunato passou por aqui também, que Deus abençoe. Um abraço, irmão Milton. A irmã Fátima Gomes, a Gil já tinha falado, a irmã Luzia Lopes, vai nosso abraço. A Sandra Braga, que Deus abençoe grandemente. Tainara Daiane, ela disse aqui, pastor, eu queria te pedir uma palavra. Depois a gente vai estar assim conversando com você, minha querida, em nome de Jesus. Estava aqui conosco também a Fernanda, né? A Fernanda ali de Cambé, que Deus abençoe grandemente. Fernanda Souza e outros irmãos que estavam aqui conosco também, que Deus abençoe a sua vida. E quem ainda vai assistir essa live, mais né? Mais gente aí, ó. Às vezes não aparece. No meu aqui acabou apagando, né? As pessoas que estavam. Bastante gente. O irmão Francisco eu já tinha falado, a Cássia, os de cima aqui eu já tinha comentado. O João Vitor estava aí conosco, né? Meu genro, minha filha Nayara, que Deus abençoe. O Stefano também estava aqui, a irmã Rosângela, né, também estava ligadinho conosco, que Deus abençoe, pastora Gileu, antes eu não tinha falado, o irmão Eli Silva ali, que Deus abençoe grandemente, a Vera Lúcia, né, a irmã Vera Lúcia, que Deus abençoe grandemente a vida de vocês, querido, e como eu disse, quem ainda vai assistir essa live, vai nosso abraço, nosso carinho, e se você quiser entrar em contato conosco, querido, pedir oração, pedir ajuda, nós estamos aqui.
para estar falando com vocês, no nome de Jesus, tá? A gente sabe, irmãos, que nós estamos vivendo um momento que as pessoas elas ficam assim, muito temerosas, né? E a gente entende isso, e a gente está aqui para ajudar os irmãos. Agora, o João Vitor falou, ainda estou aqui, amém, Amém. filho, glória a Deus, ainda está aí, ligadinho conosco, é isso aí, tem que entrar do começo e até o final. Em nome de Jesus. E a gente, queridos, a gente precisa estar sempre prontos a essas mudanças que Deus quer fazer na nossa vida. Tem pessoas que entrou nessa pandemia até agora ainda não mudou nada, entendeu? Está de braço cruzado, como se nada tivesse acontecendo. Não está orando, não está buscando a Deus, né? Já teve a oportunidade de ir para a igreja e não foi, agora a igreja fechou de novo. Daqui a pouco vai falar, eu tô com saudade da igreja, dos cultos, mas não foi nem na primeira pancada que deu. Então, queridos, mudança, nós precisamos estar pronto à mudança. Você quer ter um emprego melhor, você vai ter que se dedicar mais, você vai ter que estudar mais. Você quer ter uma casa melhor, você vai ter que investir mais. Tudo na vida, irmãos, é esforço. E eu quero nessa noite dizer para você, se esforce na presença de Deus. Se esforce, nós estaremos aí orando essa semana, em nome de Jesus, por essa situação que estamos vivendo. Essa pandemia, irmãos, a vacina vai demorar para chegar, a gente sabe disso, isso é notório, amém? Mas nós precisamos entender o seguinte, nós precisamos estar pelo menos espiritualmente bem. Amém? E fisicamente também bem. Então é o cuidado, é a busca com Deus. Então, em nome de Jesus, que você receba essa palavra e arranque de você esse caráter de Jacó, esse caráter de dificuldade, de mudança. Não, pastor, para mim tá bom do jeito que tá. Não, nós precisamos de mudança na nossa vida, pastor. Glória a Deus, amém? pastor. Então, deixa eu só lembrar, eu quero enviar um abraço aqui ao pastor Wilson, que ontem comemorou mais um ano de vida, né? Fez aí 60 anos, vai aqui o meu abraço, meus parabéns ao pastor Wilson, a todos os irmãos ali de Londrina que sempre nos acompanham aqui na live, os de perto e também os de longe. Então, quero poder aqui orar pela tua vida, abençoar a tua casa, a tua família, no nome de Jesus. Oi? A Vera também diz, também estou aqui. Amém. É mesmo, lembrando, pastor, que ontem, né, ali em Londrina, o pastor Jurandir disse que sempre está aí vendo as nossas lives também. Amém. Ele não consegue às vezes entrar, né, no ar aqui, mas geralmente depois ele está assistindo as nossas lives. O pastor Wilson diz que não perde as nossas lives e a dos meninos também, né? Amém. Ele sempre está ligadinho. A pastora Vera também, sempre ela está assistindo as nossas lives. Ali em Londrina teve muita gente que nos procurou e disse, nós estamos lá sempre vendo as lives de vocês. Então, querido, um abraço para todos vocês aí, em nome de E Jesus. por falar em live, né, como essa semana não haverá culto, nós não teremos culto, amanhã à noite o pastor Agileu vai estar transmitindo uma live da casa dele. Terça-feira, o nosso amado irmão Diácono, irmão Silvio, irmã Valquíria também vai estar falando. Quarta-feira eu estou aqui com a pastora novamente para falar do amor do Senhor. Quinta-feira eu também vou estar aqui fazendo uma live, vou fazer quarta e quinta live, amém? E sexta-feira, nosso amado irmão presbítero irmão Miro, irmã cooperadora irmã Paula. No sábado, o irmão Diácono, irmão Silvio volta e no domingo a gente vai estar aí novamente. Então, teremos lives aí. Os irmãos que precisarem entrar em contato com a gente têm aí o nosso contato, amém? O meu celular aí os irmãos também têm, então pode entrar em contato com a gente, pode chamar aqui também pelo Facebook, que a gente vai estar podendo orar e abençoar a vida de vocês em nome de Jesus. Vamos orar ao Senhor? Pai, em nome do Teu Filho, eu quero aqui te agradecer por esta palavra. E pela mudança que o Senhor já fez e tem feito em nossas vidas, ó Pai. Arrancado de nós o caráter de Jacó. Arrancado de nós, ó Deus, tudo aquilo que não agrada o Senhor. Quero aqui orar por essas vidas que estão nos acompanhando agora. Pessoas que estão sendo tocadas pelo Teu Espírito, ó Pai. Tira, meu Deus, em nome de Jesus, ó Pai. Arranca, meu Pai, da vida o vício, arranca, meu Deus, este pecado, purifica, meu Deus, a mente, o coração deste homem, dessa mulher, que possam reconhecer o Senhor como o Senhor e Salvador das suas vidas, perdoando as suas fraquezas, ó Pai. Nós aqui pregamos a Tua palavra e que essa palavra venha germinar sobre o coração e a vida de cada um. Oramos e somos gratos ao Senhor. Dai-nos uma semana abençoada. Pai, coloca as Tuas mãos, Senhor, em nome de Jesus sobre essa enfermidade. Nós repreendemos o espírito de morte, nós repreendemos essa enfermidade, nós oramos pedindo que o Senhor abençoe esta campanha que vamos estar fazendo essa semana, que seja uma semana abençoada e que cada irmão e irmã que estarão orando conosco, Pai, eles também possam ser tocados pela Tua presença, em nome de Jesus. Amém, queridos?
Que Deus abençoe suas vidas, pastora Neuza, com as palavras Amém. finais. Fiquem todos na paz do Senhor, que a graça do Espírito Santo invada o seu lar, trazendo paz, graça, saúde, restauração para a tua vida, em nome de Jesus, queridos. Amém, queridos. Deus abençoe a todos. Que a paz do Senhor, que excede todo entendimento, seja sobre a tua vida durante essa semana, em nome de Jesus. Deus abençoe a todos e fiquem na paz do Senhor.